Olá, meu nome é. Bom, hoje nós vamos falar sobre a escolarização especial para os surdos. Primeiro, eu quero nos remeter aos termos utilizados ao estereótipo errôneo que é imposto na sociedade. Que o surdo ele é mudo, que o surdo muitas vezes é um preconceito que não tem embasamento, porque o surdo ele tem uma deficiência auditiva, a surdez, o DA. Apenas isso não impede de que ele conviva com os outros. E por isso entra a escolarização. Bom, antes de falar da escolarização, vamos falar sobre a língua de sinais que existe no Brasil. Em cada país é estipulado, né? Cada país tem lá os seus órgãos, estipulam um nome, cada país tem um nome. No nosso país, no Brasil, é Libras, Língua Brasileira de Sinais. Além disso, da língua brasileira de sinais, que ela se remete aos surdos, temos a comunidade surda. Do que se trata a comunidade surda? A comunidade surda se trata do indivíduo surdo, dos seus professores, dos seus familiares, amigos, do intérprete, ou seja, tem todo um círculo por trás disso, porque o surdo sozinho ele não vai conseguir aprender. Tem também a cultura surda. O que seria a cultura surda? Os bens, as artes, a literatura para os surdos, que são feitas especialmente para essa comunidade. Quem é educador e vive em sala de aula, apenas não estuda teoria, porque falar muito na teoria, a teoria é tudo muito assim, vago. Na prática, nós vemos que não funciona bem assim, que nós temos que usar de outras ferramentas. Nossa educação brasileira, ela é defasada. Isso é um fato comprovado por vários estudos. Bom, daí nós vamos pegar uma criança deficiente. E para não ficar muito limitado, eu não vou pegar só o surdo. Vou pegar, por exemplo, uma criança que tem autismo. Você vai inserir ela numa sala de crianças que não têm essa deficiência. Ok, eu acho que é a acessibilidade, a inclusão. Mas será que a escola está preparada para receber esse aluno? Porque assim, nós falamos de escolas, a hora que nós remetemos a defasagem, nós falamos de escolas públicas, né? Nós nos remetemos automaticamente. Mas não, eu tenho um negócio bem chato para falar com vocês. No ensino privado que eu trabalho, é a mesma coisa, sabia? Os pais podem pagar, ou seja, o que for, às vezes até mais caro para o material do aluno, e às vezes é muito mais fácil deixar esse aluno meio que de lado, ok, e isso prejudica a escolarização dele. Porque o convívio, ensinar o outro, conviver com ele, não é nem um ensino tanto que dói, mas é o convívio, o próprio preconceito que existe. Bom, dentre tudo isso, o que acontece com a escolarização do surdo quando ele é inserido numa escola de ouvintes e essa escola não tem o preparo? O que vai acontecer? Acessibilidade. A escolarização seria a inserção desse surdo numa escola de ouvintes. Porém, isso traz vários, para quem é da educação, quem é educador e vive em sala de aula, apenas não estuda teoria, porque falar muito na teoria, a teoria é tudo muito assim, vago. Na prática, nós vemos que não funciona bem assim, que nós temos que usar de outras ferramentas. Nossa educação brasileira, ela é defasada. Isso é um fato comprovado por vários estudos. Bom, daí nós vamos pegar uma criança deficiente. E para não ficar muito limitado, eu não vou pegar só o surdo. Vou pegar, por exemplo, uma criança que tem autismo. Você vai inserir ela numa sala de crianças que não têm essa deficiência. Ok, eu acho que é a acessibilidade, a inclusão. Mas será que a escola está preparada para receber esse aluno? Porque assim, nós falamos de escolas, a hora que nós remetemos a defasagem, nós falamos de escolas públicas, né? Nós nos remetemos automaticamente. Mas não, eu tenho um negócio bem chato para falar com vocês. No ensino privado que eu trabalho, é a mesma coisa, sabia? Os pais podem pagar, ou seja, o que for, às vezes até mais caro para o material do aluno, e às vezes é muito mais fácil deixar esse aluno meio que de lado, ok, e isso prejudica a escolarização dele. Porque o convívio, ensinar o outro, conviver com ele, não é nem um ensino tanto que dói, mas é o convívio, o próprio preconceito que existe. Bom,
Dentre tudo isso, o que acontece com a escolarização do surdo quando ele é inserido numa escola de ouvintes e essa escola não tem o preparo? O que vai acontecer? Ele não vai ter uma escolarização efetiva, ele não vai aprender, ele pode até mesmo desenvolver outros problemas psicológicos ou não se sentir bem, porque falta muitos projetos assim. Existem projetos e tal, mas ainda projetos efetivos que realmente sejam aplicados dentro da própria escola. Às vezes o próprio corpo docente não consegue estabelecer projetos que sejam bem elaborados ali, funcionem realmente, não apenas no papel para falar, eu fiz um projeto de integração e de socialização com esses deficientes. Isso é uma coisa muito vaga, é uma luta constante. As leis para os deficientes auditivos, elas são muito recentes no Brasil. Então, provavelmente o processo vai ser gradativo, é uma consequência. Se a lei é recente, o processo vai ser gradativo. Mas será que compensa o desgaste de inserir um aluno surdo dentro de uma escola de ouvintes e deixar ele ali sofrendo ou não tendo uma educação? Será que não seria mais fácil fazer uma escola para ele, uma escolarização especial para ele? Porque parece que nós estamos, muitas vezes, antigamente eles amarravam os surdos para que eles não fizessem os sinais e assim fossem obrigados, que hoje é crime. Atualmente, graças a Deus, no século XXI é crime acorrentar, qualquer violência física. Porém, no nosso país, como várias chagas que tem na nossa sociedade, elas são acobertadas, passam um verniz bonitinho ali, que tá tudo certo, mas por trás, por baixo dos tapetes, nós sabemos que não é bem assim. Ou seja, colocar esse surdo, inserir ele ali de qualquer... para falar que inseriu. E aí não tô falando só de escola pública, escola particular também, para falar que inseriu ele. Não só um aluno surdo, como eu disse, um aluno autista, um aluno cego. Não, tá inserido aqui, a gente vai ensinar, nananã, tá tudo certo. Será que vai ser efetivo mesmo? Porque daí eu penso, vai ter um intérprete, tá? Esse intérprete, às vezes o intérprete ele faz a faculdade, né? E às vezes mais tensionado a português, literatura. Uma aula de história, você acha que vão pagar um intérprete que já estudou história? Não vão. Então aí que entra todas essas mazelas que envolvem a escolarização e esse atentamento. E também um apelo para que a sociedade acabe cada vez mais aceitando a diferença e não vendo ela como problema. Porque a diferença, ela não é um problema. A diferença, ela pode ser superada e tudo bem. É tudo bem a gente ver como uma pessoa diferente da gente, faz bem pra gente. Imagina a gente viver com as mesmas pessoas iguais a nós mesmos. Seria muito entediante, mas as pessoas ainda não... Pessoas diferentes da gente, faz bem pra gente. Imagina a gente viver com as mesmas pessoas iguais a nós mesmos. Seria muito entediante, mas as pessoas ainda não entendem. Elas passam um verniz democrático, um verniz bonito de que sabem lidar com o outro, com a diferença do outro, mas não sabem, há preconceito. Nós, educadores, sabemos que tem pais, tem mães, os próprios alunos é difícil. Então, assim, talvez retirar seria meio que um fracasso, perder a luta, tirar um aluno ouvinte, fazer uma escola especial para ele. Mas talvez não, talvez seja uma coisa para aprender. Por que um deficiente não pode chegar ao mesmo lugar que uma pessoa normal, que não tem deficiência alguma?